Sejam bem-vindos aqui ao canal Joga Simples. Esta semana trago mais um vídeo com alguma dificuldade em termos de conteúdo, até porque nos últimos dias o mercado dos três grandes não está a ser tão ativo, principalmente nas contratações, e também nesta semana o calor está insuportável em Portugal. E então, juntando esses dois fatores, falta um pouco de conteúdo, mais este calor faz com que eu tivesse adiado cada vez mais este vídeo, mas hoje arranjei então um timing certo, até porque estamos quase no final da semana, para tentar trazer algum conteúdo, falar sobre alguma coisa relacionada com o futebol, com o mercado, com as equipas ou com jogadores, e trago alguns temas. Temas esses que Trincão já está oficializado no Sporting, 2 anos, e o Sporting fica com 50% do passe na totalidade de 10 milhões, 3 mais 7, portanto Trincão já vestiu o manto sportinguista. Vamos falar um pouco sobre essa situação, que já falei, ou vim falando no último vídeo. Vamos falar também de Enzo Fernandes, jogador que também já aterrou em Portugal, já se despediu dos adeptos do River. Rui Pedro Brás foi buscar o argentino ao seu país, falar um pouco daquilo que Enzo poderá trazer para esta equipa do Benfica. E o caso mais dramático desta semana certamente é de Pepa, treinador de Vitória, que sai a 9 dias de iniciar o seu primeiro jogo oficial para a Conference League. E o que é que se passa no Vitória? Portanto, não se esqueçam, em primeiro lugar, subscrever o canal. Aí em baixo tem o botão vermelho, subscrevam o canal. E porquê? Para vocês estarem atentos aos vídeos que eu for lançando ao longo desta nova época desportiva, 22-23, mas se vocês quiserem receber as vossas notificações, sininho, sempre que eu lançar um vídeo, ativem o sininho e recebem a notificação. Mas não se esqueçam, subscrever o canal é o mais importante. Outra coisa, Instagram. Portanto, eu estou a forçar o meu Instagram, quero fazer crescer o meu Instagram e vou contar com o teu apoio. Está em cima a descrição do meu Instagram, é só entrar, dar o follow e estar atento também às novidades que vou colocando lá sobre o meu trabalho, não só no YouTube como em outras plataformas. Portanto, Trincão, vi o jogo do Sporting, peças, né, momentos do jogo do Sporting. Sporting com muitos miúdos frente à equipa belga, e então estive atento a um dos jogadores que poderá ser titular desta equipa de Sporting na parte mais ofensiva, que foi Edwards. Não gostei muito do jogo do Edwards, muito escondido durante a partida, e faz-me pensar que Trincão será uma grande mais-valia para este Sporting, se Trincão, né, conseguir manter aquilo que vem feito, vem fazendo ao longo das temporadas, utilizando aquela qualidade que ele tem ao serviço do coletivo. E acho que Trincão é certamente uma mais-valia. Rochinha também entrou na partida e poderemos estar aqui a contar com o Rochinha, Trincão, Tabata, que também pode jogar naquela posição, Pote também pode jogar naquela posição, Edwards, mas parece-me que neste momento, parece-me que Trincão parte à frente e será uma opção bem credível para Ruben Amorim naquilo que será a sua titularidade desta equipa do Sporting. E vocês sabem, eu falei no último vídeo, o Sporting é uma equipa que utiliza uma linha de 5 a defender, 3 centrais no processo ofensivo, que vai soltar os seus alas laterais, e o que faz com que os extremos joguem sempre dentro. E vamos imaginar que Trincão até pode jogar um pouquinho mais à direita, faz com que a ligação intersetorial e entre o extremo e o ala seja uma coisa muito positiva para a equipa do Sporting e de Ruben Amorim. Na ligação entre Trincão e Pedro Porro poderá funcionar. Não esquecendo que na direita o Sporting pode usar o Edwards, porque eu vejo o Rochinha ou o Pote mais à esquerda, e depois o Sporting ainda tem a solução do Tabata. Portanto, o Sporting tem ali várias soluções em que depois pode fazer um misto em termos de posicionamento e dar mais mobilidade à frente de ataque do Sporting. Também poderá acontecer que Trincão pode começar no corredor mais à direita e o Pedro Porro
fazer então o underlap, ou seja, a movimentação por dentro e atuar no corredor mais central quando Trincão estiver aberto. Portanto, eu acho que é uma grande mais-valia Trincão no Sporting, acho que é uma grande contratação para o Sporting e o Barça terá a opção de recompra ao fim dos 2 anos. Em relação ao Benfica, Enzo Pérez, portanto, o médio que faz falta à equipa do Benfica, já falei sobre o Benfica também, acho que o Benfica tem que ir ao mercado buscar urgentemente um guarda-redes, cautelar o lado esquerdo defensivo, parece-me que Grimaldo poderá ser vendido até o último dia do mercado, e o Benfica tem que cautelar essa posição. Não creio que Ristich, o pouco que vi, poderá dar essas garantias a Roger Schmidt, mas o Benfica precisava mesmo do tal médio centro, Enzo, que vem da Argentina, e ficou ali um pouco no ar a possibilidade de ele não vir, mesmo com a eliminação do River na Libertadores, não vir já, mas sim, o médio está cá, integrado na equipa do Benfica e será uma peça importante para Roger Schmidt. Onde é que poderá jogar Enzo Fernandes? No pouco que eu vi dos jogos do River, o Enzo jogava em interior direito, ou seja, ele joga no meio campo, preferencialmente no corredor central, mas na dinâmica que o River tinha, ou seja, é um médio que tem grande capacidade de chegar um pouco mais à direita e fazer aquelas trocas posicionais com o extremo a vir dentro. O Enzo pode abrir um pouco, mas preferencialmente é um jogador de meio campo. A minha dúvida está, Roger Schmidt joga com duplo pivô, 4-2-3-1. Apesar que para uma primeira fase de construção apenas precisará de um médio que possa baixar para poder construir, e há outro médio que pode fazer essa ligação da primeira fase de construção para o setor intermédio. E acho que aí o Enzo pode ser peça fundamental neste Benfica, não só na recepção da bola na zona intermédia, o que poderá também baixar um pouco e dar um apoio ao 6, ao jogador que faz a primeira fase de construção, mas essa ligação da primeira fase de construção para a zona intermédia faz com que depois, através da dinâmica que o Benfica tem com bola, poderá fazer com que Enzo poderá chegar um pouco mais à frente, assumindo que o Benfica terá que ter um jogador que joga atrás do ponta de lança, portanto, duplo pivô, e à frente um 10, um vagabundo, um jogador que pode estar nos 3 corredores, ajudando à criação dessa dinâmica de Roger Schmidt. Portanto, o Enzo pode jogar à frente do duplo pivô, eu acho que ele tem capacidade de jogar à frente, mas creio que poderá jogar mais recuado naquela função de duplo pivô e ter essa liberdade e fazer a ligação da primeira fase para a zona intermédia. É um jogador que corre com bola, é um jogador que queima linhas, é um jogador rápido, é um jogador acima da média em questões técnicas, na recepção orientada e no passe, e é um jogador que quando chega à frente, ao último terço, tem essa capacidade de finalizar. Portanto, acho que para o Benfica contrata um excelente médio, e também tem aquilo que está presente no jogador argentino, que é uma situação inata, que é a reação à perda. O jogador argentino, para recuperar uma bola, é efusivo, é agressivo, e tem também essa característica sem bola de reagir bem à perda e ser um jogador bastante agressivo. Portanto, eu acho que será uma grande mais-valia para a equipa de Roger Schmidt. Deixei o último tema para o fim, não é? Que é o tema de Pepa. E isto é muito difícil falar sobre isto, até porque está em causa uma época desportiva. O Vitória, no passado, já teve uma situação, não digo igual, porque Tiago acaba por sair no início do campeonato, após 1 ou 2 jornadas. O Pepa acaba por sair na pré-temporada. E isto depois de uma mudança de direção. António Miguel Cardoso pega no Vitória, tem um projeto desportivo, ele próprio tinha dito que o Pepa era um treinador isolado, sozinho, que não havia ligação com a estrutura de Vitória, nem havia apoio para o Pepa, e hoje o Pepa sai do Vitória, não é? E esse projeto de António Miguel Cardoso envolvia a contratação de um diretor desportivo, o Diogo Boalma,
o que é curioso é que o diretor desportivo nem começa a temporada, ou seja, divergências de ideias entre o diretor desportivo e António Miguel Cardoso, o atual presidente do Vitória, que comanda toda a estrutura do Vitória. Portanto, o próprio diretor desportivo acaba por não começar a época e a coisa começa a correr mal. O Vitória, desportivamente, é um clube que tenta sempre estar nas competições europeias, mas financeiramente é um clube que está quase à beira de uma falência técnica. Não sei se eu posso falar assim, falência técnica, mas pode estar muito perto de uma ruptura depois de uma gestão completamente danosa das direções anteriores. E como é que tu podes ver isto? O Vitória vendeu jogadores muito importantes, Rochinha, Sacó, jogadores muito importantes para a estrutura, também extentários, e o Vitória totalizou mais ou menos 8 milhões de euros. O próprio António Miguel Cardoso, o presidente do Vitória, antecipou a percentagem do passe em termos de direitos económicos de Tapsoba, o jogador que está na Alemanha, arrecadando também dezenas de milhares de euros, e mesmo assim vocês percebem o quão mal está o Vitória de tudo aquilo que se passou em épocas anteriores, e António Miguel Cardoso vê-se numa situação muito difícil. Eu não critico essas vendas e tentar equilibrar o clube em termos financeiros. O que eu vou criticar é, António Miguel Cardoso tinha dito que o Pepa sempre foi um treinador isolado, sozinho, sem o apoio, e agora António Miguel Cardoso faz as coisas um pouco dúbias, ou seja, ele diz uma coisa e faz outra. E nós estamos aqui também numa perspectiva que o Vitória foi contratar um novo diretor desportivo, o Rogério Matias, mas o mais grave é a situação do Rochinha, porque o Rochinha é um elemento essencial da equipa do Vitória, e pelos vistos o treinador sendo o último a saber, a liderança pode ficar um pouco tremida por parte de Pepa. Então Rochinha foi-se despedir do treinador, quando o treinador não sabia que Rochinha ia sair do Vitória. Ou seja, o Rochinha é vendido sem Pepa saber dessa situação. Se saem mais-valias e não existe um plano para colmatar essas mais-valias, e quando eu falo num plano, não é um plano só do treinador, mas um plano das duas partes, e é assim que depois, coletivamente, as coisas seguem para a frente, o presidente de Vitória vai sugerir novos jogadores a Pepa, em que certamente Pepa não tem na sua lista preferencial. Parece que há aqui um jogo de bastidores, também relacionado com alguns empresários que estão ligados diretamente ao Vitória, e então o empresário diz, eu estou para te ajudar se tu colocares este jogador. O jogador é sugerido ao treinador, o treinador rejeita, e depois há um volte-face naquilo que é toda a ambição do Vitória para a nova temporada. Lembrando que a 9 dias Pepa sai do clube, 9 dias antes de começar o primeiro jogo para a Conference League. Desportivamente é preocupante, porque em 9 dias Moreno vai assumir o comando técnico do Vitória, mas em 9 dias pouca coisa ou nada pode ser trabalhado, mas há sempre ali um tempinho para trabalhar. Mas quando há uma mudança de líder num espaço temporal preocupante, tendo em vista o primeiro jogo, normalmente a coisa pode não correr bem. Também pode correr bem, isto é futebol, mas normalmente pode não correr bem. Acho que o Vitória precisa de estabilidade, acho que o Vitória precisa de comunicação entre as várias pessoas de vários departamentos. Acho que António Miguel Cardoso pode estar a fazer um bom trabalho em termos financeiros para cobrir grandes buracos que foram criados pelas antigas direções, mas depois desportivamente, se não houver essa ligação e essa comunicação, acaba por se perder muita coisa. Portanto, Pepa sai do clube, não conseguimos perceber o outro lado de Pepa, porque a mensagem é aquela mensagem típica dos adeptos para os adeptos, desejando também aquela criação de ligação para não ficar cortada, para não sair a mal do clube. Apenas soubemos aquilo que se passou na conferência de imprensa do Vitória, mas do lado do Pepa não conseguimos ouvir a história que ele deveria contar para que os adeptos de Vitória saíssem mais informados e tentar perceber o que realmente se passou. Portanto, diretor desportivo não começa a época, treinador não começa a época, vários jogadores de Vitória foram vendidos,
jogadores muito importantes e não parece que o Vitória no mercado foi colmatar essas situações. Jota, que vem do Casa Pia, Villanueva, que vem a um central que vem do Santa Clara, mas mesmo assim acho que o Vitória não me parece, né? Até porque se André Almeida sair do clube, que está previsto uma venda de André Almeida, então acho que Vitória pode ter uma época muito preocupante. Tenho pena, Pepa é amigo, Pepa é um conhecido, tenho muita pena que ele tenha sido Vitória, mas é mais um episódio do futebol português. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se vocês gostam destes vídeos de opiniões sobre futebol. É importante o like, comentem aí na caixa de comentários o que é que vocês acham destes 3 assuntos: Trinca no Sporting, Enzo no Benfica e o caso Pepa do Vitória. Não se esqueçam de comentar, deixar o like, subscrevam o canal e sigam-me na rede social Instagram para estarem atentos a todo o meu conteúdo aqui no canal Joga Simples e não só.